O lixo da família do conde. Capítulo 20. Viu um dragão. Parte 3. Autor: Yu Rye-Yuan. Depois de sair da prisão, Kali colocou o dragão na frente dos dois gatinhos. Parece que dói. Tão triste. On e Hong circundaram o dragão ainda silencioso. O dragão começou a mostrar seus dentes e rosnar para eles. Esta foi provavelmente a primeira vez em sua vida que viu algo além de humanos. Kali verificou a hora em seu relógio. Parecia que eles tiveram tempo suficiente para escapar. Parece que dói. En se aproximou de Kali e bateu em sua perna. Ela parecia estar pensando na poção que Kali trouxe em sua caixa mágica. Ela não podia pedir isso a ele, então ela só poderia agir dessa maneira. Aguente. Kali trouxe aquela poção para usá-la. No entanto, ele precisava esperar até que as cadeias de restrição de mana fossem desligadas. A poção só funcionaria corretamente se o mana, que era praticamente tão importante quanto o coração de um dragão, não fosse mais restrito. Kali começou a se dirigir para o lado oposto da prisão, o local que o torturador parecia estar guardando. Não era muito alto, mas ele podia ouvir Shoyan lutando à distância. Kali presumiu que a batalha de Shoyan também terminaria em breve. Vamos ver. Kali começou a dar tapinhas na parede da caverna com as mãos. Ele chutou o torturador com o pé para tirá-lo do caminho e continuou a dar tapinhas em cada aspecto da parede. O dragão rosnou após ver o torturador, mas ficou parado e continuou a se concentrar em Kali. A última linha de defesa de Venion deve ser por aqui em algum lugar. Como todos os membros da família do Marquês Stan, Venion estava extremamente preocupado com a intrusão de alguém enquanto ele estava lá dentro. Ele havia criado um túnel secreto para usar como rota de fuga se algo assim acontecesse. Se o torturador soubesse disso, provavelmente o teria usado para escapar mais cedo, mas, infelizmente, nem mesmo o torturador sabia dessa rota de fuga. O romance dizia que havia uma área plana nesta parede acidentada. Aqui está. Havia uma área plana do tamanho da mão de uma pessoa na parede irregular da caverna. Embora Venion parecesse ter toque e nunca faria nada como treinar, todos na família do Marquês haviam aprendido artes marciais. Se você usar uma força forte o suficiente naquele local, a parede se abrirá. Não era um dispositivo mágico. Em vez disso, a força do impacto fez o dispositivo se mover. Kali virou a cabeça para olhar para a pessoa que entrou e perguntou. Tudo feito? Sim. Shoyan balançou levemente a espada no ar para se livrar do sangue e se aproximou de Kali. Seu olhar logo se voltou para o dragão e começou a franzir a testa. Foi uma reação natural ver uma criatura tão pequena ser coberta de sangue. O brilho nos olhos de Shoyan enquanto ele encarava o torturador era cruel. Shoyan. Foi por isso que Kali chamou Shoyan. Shoyan ainda estava olhando para o torturador enquanto ele relatava. Como você ordenou, deixei os trabalhadores em fuga sozinhos. Também me certifiquei de que todos os indivíduos fortes não seriam capazes de lutar. Bom trabalho. Kali elogiou Shoyan antes de apontar para a área plana na parede. Perfure este local. O mais forte que posso. Você está planejando destruir a caverna? Não. Controle sua força. Finja que você está criando uma depressão de 10 centímetros nesta parede. Milímetros. Então, muito levemente. Certo. Muito levemente? Kali rapidamente se afastou de Shoyan depois de ouvir Shoyan chamar algo que era impossível para Kali fazer, usando apenas um pouquinho de sua força. Shoyan entendeu que era Kali dizendo para ele se apressar e imediatamente socou a parede com um punho. Estrondo. Uau! Ó! Kali pegou o dragão de volta enquanto os irmãos gatinhos admiravam o que aconteceu. Screech! Um barulho estridente de frio saiu da parede, e uma área do tamanho de um homem adulto apareceu de um lado da parede da caverna. Shoyan rapidamente pegou a tocha. Vamos lá! Ao comando de Kali, os gatinhos subiram nas costas de Shoyan, quando Shoyan entrou no túnel primeiro. Kali o seguiu. O dragão permaneceu quieto nos braços de Kali, com apenas o som de sua respiração saindo dele. No entanto, os olhos que estavam fixos em Kali ainda eram extremamente cruéis.
Em vez de qualquer gratidão por salvá-lo, parecia estar repleto de pensamentos de terror por ser torturado por outra pessoa, bem como de raiva e ressentimento em relação aos humanos. Pare de me olhar assim. Kali conversou casualmente com o dragão em seus braços. Ah, estou um pouco sem fôlego. Kali estava sem fôlego enquanto tentava acompanhar Shoyan, que parecia não ter problemas para correr. Eu deveria ter feito Shoyan carregar o dragão. O dragão de 1 metro de comprimento era bem pesado. Não seria tão difícil se ele pudesse colocar as mãos no antigo poder chamado Vitalidade do Coração. Kali segurou o dragão com força nos braços, para que ele não o jogasse fora com raiva. De jeito nenhum ele poderia deixá-lo aqui depois de despender todo aquele esforço para resgatá-lo. O dragão apenas continuou a observá-lo. As roupas pretas de Kali começaram a ficar cobertas com o sangue do dragão. Depois de correr por aquele túnel escuro e estreito por alguns minutos, Shoyan de repente chamou Kali. Há uma parede à nossa frente. Acerte o centro da parede com o punho com a mesma força de antes. Então, continuaremos a funcionar conforme discutido. Compreendo. Os gatinhos pularam do ombro de Shoyan e começaram a correr. Shoyan colocou um pouco de força em seu punho e atingiu o centro da parede com a mesma força de antes. Estrondo! A parede desabou quase instantaneamente e eles puderam ver o céu noturno. Eles estavam fora da caverna. Desta vez, Kali assumiu a liderança enquanto olhava ao redor. Esse foi o motivo pelo qual eles precisaram da ferramenta de perturbação de mana para funcionar em toda a montanha. Venion também colocou um dispositivo de gravação mágica nesta entrada do túnel secreto. Ele era uma pessoa muito meticulosa. Kali não sabia exatamente onde essa entrada estava localizada, necessitando da ferramenta de perturbação de mana para funcionar em toda a montanha. Eles não tinham muito tempo. Eles precisavam sair do alcance do dispositivo de gravação mágica nos próximos 1 ou 2 minutos. Mas isso não deve ser um problema. Shoyan seguiu atrás de Kali e fez novos rastros de sua presença, ou apagou alguns rastros conforme eles passavam. Depois de sobreviver na Floresta das Trevas por conta própria por tanto tempo, ele era um especialista em criar e seguir trilhas. Depois de fugir da entrada do túnel secreto por cerca de 2 minutos, Kali olhou para o relógio. Pare. Os alarmes que disparavam na área pararam de soar repentinamente. A ferramenta de perturbação de mana parou de funcionar. Ponto. Kali respirou fundo, acalmando o coração que batia rapidamente. O escudo indestrutível ao redor de seu coração estava ganhando força cada vez que seu coração batia assim, apenas no caso de uma situação de emergência acontecer. Não tenho planos de usá-lo agora. No entanto, Kali não planejava usar esse escudo ainda. Depois de libertar este dragão e dizer adeus a Shoyan na próxima cidade, ele estava planejando ganhar o antigo poder, Vitalidade do Coração para fortalecer este escudo. Só então ele usaria o escudo. Agora que ele teve tempo de olhar em volta, Kali olhou para o dragão. Ele então começou a sorrir. O olhar rebelde se foi, e o dragão estava olhando para o céu noturno com admiração. Esta foi a primeira vez que o dragão viu algo além das paredes da caverna em seus 4 anos de vida. Kali entendia o que o dragão estava sentindo e queria dar mais um tempo, mas não podia fazer isso. Ele colocou o dragão na grama e continuou a olhar para ele. O dragão olhou de volta para ele. Seus olhos estavam mais uma vez cheios de raiva e ressentimento, enquanto ele enrolava o corpo e parecia pronto para atacar. Não admira que tenha continuado a ser torturado por 4 anos. Não vai recuar em absoluto. Era por isso que Kali gostava pessoalmente desse dragão. Era diferente de si mesmo. Crescendo sendo abusado como um órfão, Kali, King Rock Soul, cedeu. Depois disso, ele não quis ser o personagem principal de uma história, como Shoyan. Depois de ceder em um lugar que chamava de lar, ele achava que não tinha forças para lutar contra o mundo. Ei! Kali certificou-se de que o dragão estava olhando para ele, então tirou um par de luvas e uma ferramenta de corte em forma de tesoura. Havia muitos selos mágicos em ambas as lâminas para corte. Ele então colocou as luvas resistentes à eletricidade. Este cortador foi um dos 2 itens que tiveram que ser alugados em nome de Bilos.
Isso não era algo que você pudesse pegar emprestado com dinheiro. Não sei por que você precisa disso, mas, jovem mestre, espero vê-lo vivo na capital. Você acha que vou morrer? Tudo o que sei é que você planeja causar uma comoção. Cale-se. Kari estava pensando na conversa que teve com Bilos, antes de perceber que o ambiente de repente ficou extremamente silencioso. Shoyan estava olhando para o cortador com olhos caóticos, enquanto os irmãos gatinhos se afastaram de Kari e se esconderam atrás de Shoyan. O dragão ainda estava apenas olhando para ele. TSK. Kari estalou a língua com a resposta deles e se aproximou do dragão. A cadeia de restrição de mana foi feita com algo semelhante à borracha. Se fosse feito de metal, não caberia no dragão em crescimento. Por isso era feito de algo com alguma elasticidade. Ele então agarrou o pescoço do dragão. Suspiro. Os gatinhos respiraram fundo. No entanto, Kari os ignorou enquanto seguia em frente, já que era melhor fazer isso o mais rápido possível. O cortador dirigiu-se ao pescoço do dragão. A lâmina afiada brilhou sob o luar, e o dragão apenas prestou atenção nos olhos de Kari. Os olhos de Kari estavam sem emoção e em paz. O dragão fechou os olhos. Naquele momento, todos eles ouviram o barulho de algo sendo cortado. Chiar. Chiar. A cadeia de restrição de mana estava causando faíscas nas mãos de Kari. O que você está olhando? Kari zombou do dragão, que abriu os olhos para olhar para ele e tirou uma das luvas e a entregou a Shoyan. Shoyan colocou a luva e Kari entregou-lhe a corrente antes de tirar a poção do bolso. Era uma poção de alto nível. Mesmo isso custou um pouco para comprar. Kari se sentiu mal por pedir mesada nos últimos dias antes de partir. Kari estalou a língua e olhou fixamente para o dragão. Você sabe quanto dinheiro eu gastei com você? O dragão podia ouvir as mesmas palavras que ouvia com bastante frequência. Ele tinha ouvido isso quase todos os dias desde que nasceu. Por que você não me escuta quando eu gastei tanto dinheiro com você? Acho que você precisa ser derrotado um pouco mais. Então ele foi espancado. Eles disseram que ele precisava parar de pensar por si mesmo e ouvi-los enquanto eles continuavam a espancá-lo. Contudo, já que eu gastei tanto dinheiro com você, é melhor você se curar adequadamente, seu idiota estúpido. O dragão não sentiu nenhuma dor. Kari derramou cerca de metade da poção nas costas do dragão e derramou o resto em sua boca. Felizmente, o dragão não resistiu e o engoliu. Depois de alguns minutos, Kari só conseguia pensar que era realmente um dragão. O mana, que era o equivalente ao coração do dragão e a fonte de todo o seu poder, começou a se mover em seu corpo. Todos os ferimentos no corpo do dragão desapareceram instantaneamente, e uma aura azul que parecia ser humana do dragão cercou seu corpo como o vento. Essa mudança que ocorreu em um instante fez Kari pensar sobre o quão assustador e poderoso os dragões realmente eram neste mundo. Ei! O dragão não deve ter mais motivos para se ferir. O dragão inteligente pareceu entender o que havia acontecido com seu corpo, pois seus olhos voltaram completamente à vida. Kari deu um passo em direção ao dragão. O bebê dragão se enrolou enquanto continuava a observar Kari. Kari ignorou o dragão e perguntou: O que você quer fazer agora? Kari começou a sorrir enquanto olhava para o dragão, que permanecia em silêncio. Eu sei que você pode falar a linguagem humana. Você é um dragão. A existência mais inteligente e forte do mundo. Kari perguntou mais uma vez: O que você queria fazer depois de ficar livre? O dragão começou a falar. O dragão realmente sabia falar a linguagem humana. Era muito mais inteligente do que os humanos. De jeito nenhum ele não aprendeu a língua humana nos últimos 4 anos. O dragão podia sentir isso em seu coração. Com sua força atual, ele poderia facilmente matar o homem à sua frente. Ele estava com medo do homem nas costas, mas seria possível escapar com vida. Ele havia ganhado a força que havia esperado por tanto tempo para obter. Foi por isso que o dragão finalmente disse o que pensara repetidamente nos últimos 4 anos. No entanto, esta foi a primeira vez que ele disse isso em voz alta. Eu vou viver. Ele vai viver, não importa o que aconteça.
Eu irei embora. Ele estava indo embora daqui. Ele revelou seus pensamentos íntimos. Eu não serei domesticado. Sim. Você está certo. Kali estava dizendo que o dragão estava certo. Você é um dragão. Um dragão. Você tem o direito de viver livremente. Até mesmo um dragão de 4 anos era mais forte do que a maioria dos animais do mundo. Ele tinha força suficiente para sobreviver por conta própria e, normalmente, os dragões eram extremamente independentes e orgulhosos. Eles geralmente queriam criar seu próprio covil assim que completassem 2 anos de idade. Era completamente diferente de uma criança humana de 2 anos. Kali olhou nos olhos do dragão, que ainda não confiava nos humanos, e começou a falar severamente. Eu não vou cuidar de você. Kali não tinha motivo para cuidar de algo mais forte do que ele. Também havia muitas dores de cabeça potenciais para mantê-lo por perto e pagar pela ajuda de Kali. Era diferente das crianças da tribo Cat, On e Hong. Um dragão estava além dos limites de Kali. O dragão não podia confiar em Kali. Mentiroso. Os humanos são bons em mentir. Agora havia raiva nos olhos do dragão. Essa raiva não foi dirigida a Kali, no entanto. Os dragões nasceram naturalmente com muito orgulho. Essa raiva veio dos anos em que seu orgulho foi pisoteado pelos humanos. Eu acho que isso é verdade. Eu minto um pouco também. Kali aceitou facilmente as palavras do dragão e continuou a falar. Viva como você quiser. O que é isso que você quer fazer? Eu ponto. O bebê dragão ergueu a cabeça para olhar o céu noturno. Era diferente da escuridão dentro da caverna. Estava escuro, mas ainda havia luz. Eu odeio humanos. Eu quero ser livre. Boa. Kali se levantou de seu assento. Ele então tirou algumas poções do meio do ano e uma bolsa menor de sua bolsa mágica e colocou as poções na bolsa antes de entregá-la ao dragão. Viva livremente. As pupilas negras do dragão aumentaram e começaram a tremer. No entanto, ainda havia dúvida e ressentimento em seus olhos. Naturalmente, Kali não se importou. Isso deve ser o suficiente. Ele libertou o dragão, ferrou Venion, salvou a aldeia e ajudou Shoyan a entender o que significa liberdade graças ao dragão. Mais importante, ele não precisava assumir a responsabilidade pelo dragão. Ele podia ver em seus olhos que não queria segui-lo. Foi uma conclusão muito boa. Kali falou com os membros de seu partido em um tom satisfeito. Vamos lá. Ele virou as costas para o dragão sem se arrepender e começou a andar. Shoyan silenciosamente seguiu atrás de Kali e se concentrou em alterar seus rastros. Os gatinhos, que hesitaram por um momento, viram o dragão desviar o olhar de Kali antes de seguir atrás dele. Assim que até mesmo o irmão da tribo gato se afastou dele, o dragão ergueu a cabeça e os observou se afastar. Eu odeio humanos, eles são maus. Por alguma razão, o dragão estava prestando mais atenção nas costas do humano, a raça que ele estava irritantemente acostumado e odiava, ao invés do céu noturno que estava vendo pela primeira vez. Hong lentamente se aproximou de seu irmão enquanto eles seguiam Kali. Noona, acho que ele vai nos seguir. Eu também acho. Vou arranjar um irmão mais novo? Parece que sim. Os gatinhos estavam conversando entre si, mas Kali zombou deles e retrucou de volta. De jeito nenhum. Os dragões são extremamente orgulhosos e nunca aceitarão estar sob o comando de um humano. Além disso, este dragão odeia humanos. A expressão de parecia discordar. Se um gato tivesse uma expressão zombeteira, provavelmente seria o rosto de agora. Balançou a cabeça e murmurou baixinho. Acho que não. Hong olhou para trás antes de concordar com a irmã. O dragão negro ainda estava olhando na direção deles. Hong agora tinha certeza. Este dragão desfrutará de sua liberdade por um tempo, antes de compartilhar um pouco de carne com ele no futuro. Kali ordenou aos 2 gatinhos que cochichavam um com o outro. Vá buscar o orbe de volta. Os 2 irmãos foram buscar o orbe para comerem mais carne. Kali nem olhou para os irmãos, enquanto dava tapinhas no ombro de Shoyan. Bom trabalho.
Hoje deveria ser a primeira vez que Shoyan salvou alguma coisa. Houve aquela batalha com os bandidos antes, mas isso era mais protetor do que salvador. Claro, os eventos reais mudaram de salvar o povo da aldeia do dragão no romance para salvar o dragão que ele realmente matou no romance, mas o importante aqui é que ele salvou alguém. PS Nin. O que? Shoyan ficou em silêncio por um tempo depois de chamar o nome de Kari, antes que ele finalmente começasse a falar novamente. E se o dragão decidir que viver como ele quer é seguir você, Kari Nin? Isso nunca vai acontecer. E se? Apenas hipoteticamente falando. Hipotético. Kari pensou um pouco, antes de responder levemente. Eu não penso sobre isso ou no passado. Mas, por algum motivo, Kari de repente sentiu calafrios e olhou para trás pela primeira vez desde que se afastou do dragão. Felizmente, o dragão negro não estava visível. Kari suspirou de alívio antes de voltar para a pousada e adormecer. Por isso ele não sabia que o dragão usou magia pela primeira vez para se tornar invisível, e ficou sentado em sua janela por um longo tempo antes de partir. O dragão estava segurando com força a sacola de poções que Kari lhe dera. No dia seguinte, Kari teve que lidar com as perguntas de Shoyan desde o início da manhã. Kari Nin. Há uma cidade chegando em alguns dias. Esse é o ponto médio? Estava quase na hora de Shoyan terminar de fazer o seu pagamento, de que Kari falará. Também significava que Kari estava chegando perto de receber outro poder antigo para si mesmo. Originalmente, no romance, o filho mais velho da família do Marquês Stan, aquele que foi empurrado por Venion, iria encontrar este antigo poder em cerca de um mês. Foi seu último vislumbre de esperança, mas, infelizmente, acabou sendo um poder que ele não poderia usar. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.